O nosso evangelista, Joe, vai trazer a mensagem. Eu vou aproveitar rapidamente, em segundos, fazer uma oração. Claro. Para que Deus use ele para vocês que estão aí em casa ouvindo esta programação. Amém? Senhor Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome. Aqui está o evangelista, Senhor Deus. Ele vai trazer a mensagem, Pai, que ele possa, Senhor Deus, ser usado por ti, Senhor Deus. Deus usa este homem, Senhor Deus, para trazer uma mensagem de conforto às pessoas que estão nos escutando em suas casas. Deus, em nome de Jesus, eu entrego ele em tuas mãos agora, Senhor Deus. Fala através dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você puder abrir comigo a palavra de Deus onde você estiver. Se você estiver dirigindo, não vai poder, mas escuta, preste atenção. Eu tenho uma palavra que vai abençoar o seu coração. Eu queria falar um pouquinho sobre o propósito original do ser humano. Amém? Se você puder abrir comigo o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, 27 e 28. Lê assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E disse Deus, e abençoou-os Deus e disse: sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. A Bíblia é dividida em duas partes, o Velho e o Novo Testamento, também conhecido como o Velho e a Nova Aliança. Para você entender a palavra de Deus, a Bíblia, você tem que saber que ela é um testamento. O que é um testamento? Testamento é um ato pelo qual alguém dispõe os seus bens ou patrimônio a outrem. É um documento legal expressando a vontade do testador concernente à sua vontade. Quando Deus fez o homem, ele fez um homem com um propósito. Quando Deus criou o ser humano, ele criou ele com um propósito. Haja visto que a palavra ser humano são duas palavras em uma só. Ser humano. Ser significa uma identidade invisível. Humano vem da palavra humus, terra, que significa pó. Ou seja, quando Deus criou o ser humano, ou o homem, Deus trouxe algo invisível, que é o espírito que vem do coração, que veio dentro da natureza dele e colocou e soprou dentro daquilo que é visível, daquilo que é pó. Porque Deus formou o homem do pó. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, Deus estava soprando a vida, o espírito. Porque o homem não é corpo, alma e espírito. O homem é um espírito, tem uma alma e mora num corpo. Tanto é que quando uma pessoa morre, a gente fala assim: o corpo do fulano de tal está na igreja, o corpo do fulano de tal foi depositado no hospital, o corpo do fulano de tal foi encontrado em lugar X. Então, se um homem é um espírito, o homem tem uma identidade muito elevada. Um homem é um ser muito especial. Um homem é um ser divino, colocado num corpo de carne e osso, de pó, que tem constituições químicas, tais como fósforo e sais minerais, etc. E esse corpo é que vai sustentar aquilo que é a identidade do homem. O que eu quero falar para você é o seguinte, que quando Deus criou o homem, ele disse que esse homem que ele criou para dominar. Quando o homem pecou, o homem perdeu o domínio. A palavra domínio no original, Deus nos deu domínio, vem do grego rada, que significa reinado. Deus que criou o homem para que o homem venha reinar. Deus criou o homem para que o homem venha dominar, controlar, reger a marcha. Deus criou o homem para governar. E assim sendo, ele quis dizer para o homem que o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus significa que nós representamos tal como ele é. E a palavra semelhança significa que nós temos habilidade tal como ele é. Os dois primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, que eu chamo de Constituição do Reino de Deus, são os dois únicos capítulos em que o homem está no estado perfeito, pastor Zaqueu.
São os dois únicos capítulos que você vai ver o homem no estado perfeito. E um homem no estado perfeito, você vê ele e Deus, grandes amigos. Deus falava com o homem livremente e o homem falava com Deus. Deus via o homem via Deus. Deus deu ao homem capacidade e o homem nomeou a todos os seres viventes. Deus nomeou a pomba, o cavalo, a girafa, ao elefante, ao leão, ao cachorro. E o homem, ele nomeou a todos os animais. Ou seja, o homem, antes de cair, tinha uma autoridade, tinha uma sabedoria, tinha uma capacidade mental, de raciocínio e de inteligência muitíssimo elevado. Muitíssimo elevado. Ao homem pecar, o homem morreu. Porque o homem espiritual que importa morreu. Porque então, se você ler comigo, o capítulo 2 do Gênesis, verso 17, diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E se você ler mais para frente, você vai ver que Adão viveu 930 anos. Entendeu? Se ele viveu todo esse ano, quer dizer que no dia que ele comeu, ele não morreu. Então a morte aí estava falando de uma morte espiritual. Então a humanidade se encontra morta espiritualmente. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio para ressuscitar o homem ao estado original. Se você vê o plano de salvação e o projeto de Deus em relação com a igreja, em relação à humanidade, Jesus veio restaurar a imagem e a semelhança que o homem tinha perdido em Adão. Tanto é que a Bíblia fala que ele é o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Jesus, quando veio à Terra, ele ficou espantado com as coisas que a gente não espanta. E não se espantou com as coisas que a gente espanta. Muitas vezes você vai ver Jesus dizendo: não temas, não preocupes. E parece que Jesus ficava chateado quando os discípulos se acovardavam diante de tempestade, diante de impossibilidade, diante de problemas, e ele via aquilo como algo normal, porque o homem foi criado para dominar, controlar e ter domínio sobre os problemas. E quando Jesus Cristo veio, ele estava sendo um protótipo, um exemplo original de como o homem devia ser. Tanto é que ele nos chama de discípulos. A palavra discípulo significa estudante, alunos. Nós somos alunos e estamos aprendendo de Deus a viver de uma nova forma. O primeiro anúncio que Jesus Cristo trouxe e deu para os homens foi em Mateus 4, capítulo 17. A primeira palavra que saiu da boca de Jesus quando ele começou o seu ministério, quando ele veio do deserto, a primeira coisa que ele disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrepender-se não é uma palavra religiosa. Eu fui estudar e fui ver que a palavra arrepender é uma palavra psicológica. Porque a palavra arrepender significa muda a sua mente, muda a sua mentalidade, muda a sua maneira de pensar, muda a sua forma de ver e de concluir a vida. Muda o seu padrão de pensamento. Muda a sua filosofia de vida. Ou seja, Jesus estava dizendo para a humanidade que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque a sua vida é aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa, assim será a sua vida. Se você pensa que você não é ninguém, você será ninguém. Se você pensa que você não consegue fazer nada, você não vai conseguir fazer nada. Se você pensa que você é vítima, você vai continuando sendo vítima. Então, a primeira afirmação que Jesus Cristo falou para os seres humanos, falou: muda a sua maneira de pensar, porque é chegado o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o governo de Deus dentro do homem, para que o homem viva a vida excelente. Se você lê em João 10:10, você vai ver que Jesus está dizendo para o ser humano que ele veio para dar-nos vida e vida com abundante. E vida com abundância. Uma vida com abundância não é uma vida com medo, não é uma vida de depressivo, não é uma vida onde você precisa tomar remédio para sobreviver, para dormir, para acalmar os seus nervos. Não, isso não é vida abundante. Então você precisa entregar a sua vida, a sua alma, o seu espírito ao Senhor, para que Ele te dê essa vida abundante que o homem perdeu no Éden. Porque o reino de Deus, ele veio restaurar também, pastor, a nossa inteligência espiritual, e veio também restaurar a nossa identidade. Porque se você não sabe quem você é, você nunca vai saber fazer aquilo que você foi criado para você fazer. Tem muita gente em carreiras, fazendo coisas na sua vida, gastando tempo em trabalhos, na área profissional, na área ministerial, na sua vida
com a sociedade, com o mundo, fazendo coisas que ele não foi chamado para fazer. Porque por isso que muita gente vem para casa frustrado, chateado, porque ele está fazendo algo que ele não foi criado para fazer. Não existe nada mais bonito, pastor, de que ver uma pessoa fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Não existe nada mais lindo de que ver uma pessoa no posto dela, fazendo aquilo que ele tem a capacidade de fazer. E quando você vive uma vida frustrada, uma vida depressiva, é porque você não está vivendo aquilo que Deus chamou, criou para você viver. E se você estiver vivo agora, é porque há uma esperança ainda na sua vida. Você tem uma chance, tem uma oportunidade de tomar uma decisão e pedir Deus, que é o seu fabricante. Deus te fabricou, Deus que te criou. Ele te criou. Ele sabe para que ele te criou. Ele sabe aonde você se encaixa melhor. Ele sabe qual é o caminho que você vai tomar, andar nela e vai viver uma vida satisfeita. Porque Deus não criou o homem para viver de cabeça para baixo. Deus não criou o homem para o homem viver vencido pelas circunstâncias. Deus não criou o homem para que o sistema político, o sistema partidário, o sistema do homem, o sistema econômico venha prensar o homem contra a parede e colocar o homem sem opções. E fazer com que o homem viva uma vida ilimitada, uma vida derrotada, uma vida de tristeza atrás de tristeza, atrás de tristeza. Não. Jesus trouxe uma vida abundante. Ele veio preencher aquilo que o homem perdeu. Ele veio preencher o vazio do ser humano. Existe um vazio no coração de todo ser humano que é do tamanho de Deus. Esse vazio não pode ser preenchido com sexo, não pode ser preenchido com riquezas, com bens, com soberba da vida, não pode ser preenchido com nada que esse mundo oferece. Porque nós somos um ser espiritual. E nós, muitas vezes, nós somente alimentamos a nossa área material, a nossa área carnal. E nós buscamos coisas, viajamos, compramos coisas, conhecemos pessoas, tentamos coisas novas, tentando preencher um vazio que só Deus vai preencher. E aí está o dilema do ser humano. O ser humano precisa voltar ao original, voltar ao seu Criador e entender que ele não é capaz de fazer as coisas sozinho. Porque se você fazer as coisas sozinho, você vai dar com a sua cabeça na parede. Você vai estar frustrado, você vai estar conquistando, mas dentro de si vai estar um vazio, vai estar uma incomplexidade. Você vai estar vivendo uma vida incompleta dentro de si mesmo, porque você vai estar vivendo uma vida incompleta diante de Deus. E o homem precisa voltar ao original, voltar a Deus que o criou e dizer assim: Senhor, aí eu entrego nas tuas mãos a minha vida, os meus projetos, os meus planos, a minha família. E novo ano que começa aqui é um ano de oportunidade para você reaver os seus conceitos, os seus valores e entregar a Deus os seus caminhos e saber que Ele tem o melhor para você. Jeremias 29, verso 11 fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz, para vos dar um fim que desejais. Eu sou um jovem de 31 anos. Por muitas vezes briguei com Deus em fazer aquilo que era a minha vontade. Mas finalmente eu recebi de Deus um entendimento que eu preciso estar no centro da vontade dele. Porque, em Romanos 12, verso 3, a Bíblia diz que a vontade de Deus tem 3 características fortes. Porque nós estamos buscando coisas... nós, seres humanos, estamos buscando essas 3 coisas. Uma vida agradável, uma vida boa e uma vida perfeita. E em Romanos 3, 12, verso 13, diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para você encontrar a vontade de Deus, você precisa mudar a sua mente, mudar a sua maneira de pensar. E como é que você vai começar a fazer isso? É o quê? Você tem que ir ao manual do ser humano. Todo produto que é fabricado tem um manual. Um telefone tem um manual. Um microfone tem um manual. Um computador tem um manual, um livro, um manual. E no manual tem 3 partes. Tem as leis que vão governar o produto, tem o que você pode fazer com o produto e o que você não pode fazer com o produto, e tem garantia. Para resumir, que já não temos tempo para continuar a terminar essa mensagem, eu queria dizer que a Bíblia Sagrada é o manual do ser humano. Aqui vai dizer para você o que você pode e o que você não pode. A Bíblia te dá garantia de vida e de vida com abundância e de vida eterna. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. O que é a Constituição? A Constituição é o que todo país tem. Todo país tem uma Constituição. A Constituição é o que? É um conjunto de leis governamental fundamental para um país que garante direitos para os cidadãos. É um contrato entre o povo e o governo, onde são apresentados leis, regulamentos e direitos que irão governar uma nação. É uma Constituição que expõe e expressa
que os cidadãos podem, o que os cidadãos podem esperar do governo e também o que o governo pode esperar do cidadão. Ou seja, a Bíblia contém tudo aquilo que você pode esperar de Deus e aquilo que Deus espera de você. Para você se conhecer a si mesmo, você precisa ler o seu manual. O seu manual não é Astarote, o seu manual não é a religião. O seu manual não é você ir numa pessoa que lê a mão e fala, eu estou lendo a sua mão aqui para você pagar. O seu manual não é você consultar a homens. O seu manual é você consultar o seu Criador. Foi Ele que te fez. E se Ele te fez, Ele sabe para que Ele te fez. O que você tem, o que você pode. Só Deus sabe o que você pode. Só Deus sabe o que você tem. Só Deus sabe até onde você pode chegar. Você não pode deixar que ninguém venha dizer para você que você não é, que você não pode, que você não tem. Quando você conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, que é a Constituição, você vai saber os direitos que você tem. Você vai saber os limites que você tem. Você vai saber os privilégios e as promessas que você tem. E pelo aquilo que eu tenho lido até agora, dos meus poucos tempos que eu tenho lido a palavra de Deus, são coisas muito grandes. A Bíblia diz que nós somos salvos, somos filhos, somos herdeiros, somos vencedores, somos mais que vencedores, somos escolhidos, somos protegidos, somos guiados, somos consolados, somos guardados, somos abençoados em tudo que fizermos, somos e acompanhados, temos anjos que nos acompanham, tem a mão de Deus que nos cobre, tem promessas e promessas e promessas, e essas promessas de Deus estão e vão chegar em todas e qualquer área das nossas vidas. Então, para você que está terminando esse ano, está confuso, está chateado, não conseguiu o que você queria, olha, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Não tenta fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Faça aquilo que Ele quer que você faça. Se você fazer aquilo que você quer que Ele faça, tudo vai dar certo, tudo vai prosperar. Porque aquilo que Deus chama, aquilo que Deus exige, Ele também sustenta. Pastor, aquilo que Deus exige, Ele sustenta. Se Deus fala para você buscar a minha presença, é porque Ele vai te dar força para você buscar a presença dele. Verdade. Se Deus fala para você abrir um negócio, porque Ele vai te dar capacidade de abrir um negócio. Verdade. Se Deus fala para você ganhar a sua cidade para Jesus, porque Ele já te deu essa capacidade. Se Deus fala para você casar e que você vai ser abençoado, porque Deus já te deu a capacidade. O que você estiver fazendo e foi Deus que mandou, Deus já te deu a capacidade. Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra tudo é uma palavra muito forte, porque ele quebra todos, tira para fora e expõe para fora todos os limites. Tudo posso naquele que me fortalece. Nessa hora, entrega a sua vida para Deus. Faça um pacto, faça uma aliança com a Constituição do Reino de Deus. Eu garanto para você que você nunca vai se arrepender de ter arrependido. Você nunca vai se arrepender de ter arrependido. Porque você vai estar andando com o Rei dos Reis. Você vai estar andando com o Criador de todas as coisas. Você vai estar andando com o dono da sabedoria. E você sábio será. Amém. Deus abençoe a palavra. Palavra abençoada, né, pastor? Palavra abençoada, né? Que veio tocar os corações daqueles que estavam precisando ouvir. Pastor, desde que eu conheço o pastor, eu sempre falei e vou falar.